Questão 59, item A. Use duas vezes a regra do produto para demonstrar que, se f, g e h forem deriváveis, então funciona essa relação aqui, né? A derivada do produto FGH é F'Gh mais FG'H mais FGH'. Então tá, eu vou usar duas vezes a regra do produto para mostrar essa relação aí. Acho que não é difícil, pessoal, porque a gente pode encarar essa derivada aqui, olha só. O FGH', a gente pode considerar como sendo FG uma única função, F vezes G uma única função. E aí a gente fica assim, ó, F vezes G, uma única função, vezes H, e agora linha, né? Ó, a derivada dessa função produto e H. Bom, então qual é a ideia? Eu vou usar aqui a regra do produto, considerando a minha primeira função da regra como sendo essa função aqui, ó, F vezes G. E a segunda função como sendo o H. De tal forma que a gente obtém o seguinte, ó, olha para a regra do produto. Derivada da primeira função, então derivada de F vezes G. Vamos deixar indicado aqui, ó, F vezes G. Derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função, F vezes G, vezes a derivada da segunda. A derivada da função H é H'. Bom, agora aqui eu vou usar novamente a regra do produto, porque eu tenho aqui a derivada de um produto. Bom, então usando novamente a regra do produto, a gente obtém o seguinte. A derivada da primeira, F', derivada da primeira vezes a segunda, vamos colocar um parênteses aqui, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, fechou parênteses, ainda vezes H, mas aqui a gente já pode desconsiderar esse parênteses, ó, FGH'. Bom, agora fazendo distributiva, a gente obtém F'GH, agora aqui vai ficar FG'H, mais FG'H, e por fim, FGH'. E aí eu acho que acabou já o item A, né? Já mostrei? Já parti do primeiro membro. Essa é uma maneira que você tem de mostrar uma igualdade matemática. Você parte do primeiro membro, faz umas continhas e conclui o segundo membro. Foi o que eu fiz. Ó. Parti do primeiro membro, fiz umas contas e concluí o segundo membro. Tá? Esse é o item A. Agora a parte B está pedindo o seguinte. Fazendo F igual a G, que é igual a H na parte A, mostrar que isso aqui é válido, né? A derivada em relação a x de f de x ao cubo é 3 vezes f de x ao quadrado vezes f' de x. Acho que não é difícil. Vamos organizar as ideias? Então, eu quero mostrar essa igualdade aqui, né, em matemática, né? Vou partir do primeiro membro, vou fazer as continhas e concluir o segundo membro. Vamos fazer isso, ó. A derivada em relação a x de f de x ao cubo é o mesmo que a derivada em relação a x do produto, né? O que é f de x ao cubo? É f de x, vou até botar um assim, ó, f de x vezes f de x vezes f de x, tá? É a mesma coisa. Então, vamos lá. De acordo com o item A, olha só, a derivada de um produto é dada por isso aqui, ó. É a primeira função, a derivada da primeira vezes a segunda e terceira, mais a primeira derivada da segunda e terceira, mais a primeira segunda derivada da terceira. Tá? No caso aqui, basta considerar f igual a g igual a h aqui nessa relação, né? Então, usando essa relação, a gente vai obter o seguinte, olha, a derivada da primeira, então é o f' de x, estou olhando para cá, ó, f' de x vezes f de x vezes f de x, vezes f de x vezes f de x, mais o que? Agora estou aqui, ó, vai ficar f de x, f' de x, f de x, f de x, vezes f' de x, vezes f de x, e a última parcela aqui vai ficar o quê? F de x vezes f de x, vezes f' de x, mais f de x, vezes f de x, vezes f' de x. Pronto, então isso vai ser igual a quê? Vamos somar essas parcelas antes disso, né? Aqui vai ficar f de x ao quadrado, vou colocar na anotação do problema, f de x ao quadrado, vezes f' de x,
Aqui também vai ficar, olha, f de x vezes f de x ao quadrado, f de x ao quadrado, vezes f' de x, e a última parcela também, né? f de x vezes f de x ao quadrado, f de x ao quadrado, vezes f' de x. Observe você que eu tenho três parcelas iguais aqui, né? Ó, essa e essa. São três parcelas iguais. Portanto, o resultado dessa soma é 3 vezes essa parcela. Ou seja, isso é igual a 3 vezes o f de x, colchete, ao quadrado, f' de x. E eu acho que acabou, né? 3 vezes f de x ao quadrado, f' de x. Pronto, essa é a parte B. Item C, use a parte B para derivar a função y igual a e elevado a 3x. Usar a parte B para derivar essa função aqui, né? Y igual a e elevado a 3x. Bom, o que diz a parte B, pessoal? A derivada em relação a x de uma função ao cubo, a derivada em relação a x de uma função ao cubo é o quê? 3 vezes o quadrado dessa função vezes a sua derivada, vezes f'. Né? Está dizendo, ó, derivada em relação a x de uma função ao cubo é 3 vezes essa função ao quadrado vezes a sua derivada, vezes f' de x. Verdade? Muito bem, muito bem. Então, o problema está pedindo para a gente usar esse resultado para calcular a derivada de y igual a e elevado a 3x. Para isso, a fim de encaixar essa função nas hipóteses do item B, eu vou fazer o seguinte, ó. O e elevado a 3x é o mesmo que e elevado a x ao cubo. Agora, o que eu tenho aqui, pessoal? O que eu tenho aqui, ó? Uma função, que é o e elevado a x ao cubo. Agora, eu vou usar a parte A, tá bom? Uma função que é o e elevado a x ao cubo. O que diz a parte B? A derivada em relação a x de uma função ao cubo é 3 vezes essa função ao quadrado vezes a derivada dessa função. Vamos fazer isso? Então, nesse caso aqui, ó, o y' vai ser igual a quê? Ó, 3 vezes a função ao quadrado, então é 3 vezes o e elevado a x, que é a nossa f, o e elevado a x é a nossa f. E elevado a x ao quadrado, vezes quem? A derivada da função f, ou seja, vezes a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Bom, dessa forma, o y' fica sendo igual a 3 vezes e elevado a x elevado ao quadrado é o e elevado a 2x, ainda vezes e elevado a x. Multiplicação de potências de mesma base, eu tenho que fazer o quê? É repetir a base, que é o e, e somar os expoentes. 2x mais x dá 3x. Pronto. Portanto, a derivada da função e elevado a 3x é 3 vezes e elevado a 3x.